Há mais de 30 anos, Maria da Penha Maia Fernandes, também conhecida como Maria da Penha, é uma força imbatível na luta pelos direitos das mulheres. O nome que carrega a lei mais importante do Brasil contra a violência doméstica e familiar deu uma entrevista exclusiva à Lupa e criticou a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais que alimentam a desinformação de gênero e a violência virtual contra as mulheres. Confira. Foi um choque eu tomar conhecimento dessas fake news, porque o meu processo foi um processo muito trabalhado, muito estudado. Houve uma tentativa durante 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse preso. Primeiro começou com a história de que havia havido um assalto na minha casa, e enquanto eu estava hospitalizada, a Secretaria de Segurança descobriu que não tinha sido um assalto, mas uma tentativa, uma simulação de assalto. Quando eu voltei do hospital, né, que fui mantida em cárcere privado, eu sofri uma segunda tentativa de homicídio. Voltei para a casa dos meus pais e no início do ano seguinte a polícia me localizou na casa dos meus pais, que o único depoimento que faltava ouvir, a única testemunha seria eu. Quando terminou, o delegado que estava comandando essa investigação falou para ele: Dona Maria da Penha, durante a sua ausência, nós fizemos o levantamento do que aconteceu na sua casa, temos vários testemunhos do que aconteceu, todas as testemunhas foram coerentes nas suas explicações. E eu lamento dizer para a senhora não foi vítima de um assalto, a senhora foi vítima de uma tentativa de homicídio por parte do seu marido. Nesse momento, foi o momento que eu chorei, porque até então eu tinha acreditado na versão que ele tinha dado, mas eu não sabia que ele já tinha tomado o depoimento, já tinha tomado conhecimento de que realmente ele era o autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. A partir daí, então, houve o início, né, do inquérito, onde as testemunhas, ele foi ouvido em todos os momentos, eu fui ouvida também no Tribunal de Justiça. Demorou a acontecer o primeiro julgamento, só aconteceu 9 anos depois, quase 10 anos depois. Então, a gente vai apurando o raciocínio, vendo que realmente tinha muita coisa que foi comprovada, né? E alguns comportamentos pessoais, né? Que eu tive a certeza que realmente foi foi premeditado. Nesse primeiro julgamento, ele foi condenado no Tribunal do Júri por 6 votos a 1. Na mesma hora, os advogados dele solicitaram a anulação do julgamento, dizendo que o julgamento havia sido contra a prova dos autos. Olha, um júri onde há uma unanimidade de votos o acusando como autor da tentativa, afirmando que ele é o autor da tentativa de homicídio. A defesa coloca que o julgamento havia sido contra a prova dos autos. Então, foi um momento assim, muito cruciante, porque nós contávamos realmente com a condenação dele e que ele saísse do tribunal preso. E isso não aconteceu. Perguntei ao movimento de mulheres, que foi assim um grande apoiador da minha causa, e eu perguntei: me diga uma coisa, mas vocês acham que um julgamento desse, que foi assim um placar tão importante, tão significativo, com todas as provas ali colocadas, tudo que tinha acontecido, vocês acham que o tribunal tem condições de anular esse julgamento? Aí me responderam: não te iluda, Pedro, tudo pode acontecer, porque no judiciário nós temos muito machistas também. Então, diante dessa informação, né, dessa resposta que eu recebi, diante da frustração de ter solicitado a anulação do julgamento, eu resolvi escrever um livro. E levei para dentro do livro partes do processo. O livro Sobreviver, Posso Contar?
Teve uma repercussão muito grande no lançamento dele, foi inclusive no Dia Internacional das Mulheres, né? Houve uma repercussão muito grande, a imprensa teve uma cobertura, e eu considero este livro a carta de alforria das mulheres brasileiras, porque foi através deste livro que, quando ele foi a novo julgamento, novamente ele foi condenado, e novamente a defesa dele recorreu dizendo que as perguntas feitas durante o julgamento haviam sido mal formuladas e que estavam pedindo novamente a anulação do julgamento. Então, o movimento de mulheres tomaram conhecimento, entraram em contato comigo, eu mandei um exemplar do livro, mandei o processo, e eles perguntaram se eu queria denunciar na OEA, porque era instituição. Então, esse momento foi assim, um momento de muita esperança. Esperança que, a partir daquele momento, ele fosse realmente preso. Em 2006, como ele foi julgado, condenado e saiu novamente do Fórum em Liberdade, em 2007, foi feita uma denúncia pelo CGU e pelo CLADEM, no Comitê Interamericano de Direitos Humanos, da OEA, e aquela instituição internacional enviou alguns ofícios ao Estado brasileiro solicitando um posicionamento do caso, a prisão do agressor e mudanças legislativas para atender as mulheres vítimas de violência, que elas estavam realmente desassistidas no nosso país. E foi aí, então, que ele foi preso. Ele foi preso faltando 6 meses para o crime prescrever. Então, foi uma luta muito dolorosa. O mérito dessa luta não é só meu, das pessoas dos direitos humanos que se juntaram a mim, principalmente os movimentos de mulheres que de todo o Brasil se juntaram a mim, né? E essa lei foi criada no ano de 2006 e atendendo a uma das recomendações da OEA, que eu deveria ser homenageada, a lei federal foi batizada com meu nome, e por isso que ela é conhecida como Lei Maria da Penha. A gente sabe que hoje em dia tem muito conteúdo de ódio, muita misoginia, perseguição, assédio sexual, publicação de fotos e vídeos íntimos, muitas vezes com autorização, algumas vezes, da foto, mas muitas vezes esses vídeos íntimos são tomados sem nenhum conhecimento da vítima. Então, esse tipo de violência tem um alcance muito grande e uma disseminação muito rápida. E isso prejudica muito, impacta profundamente a saúde emocional das mulheres. Porque até você provar que aquela notícia que está circulando não é verdadeira, mas é uma notícia criada, né, por machistas, por agressores também de mulheres, né? Além de machistas, agressores, machistas no sentido da misoginia, é muito grave e prejudica enormemente o emocional das mulheres. Eu me sinto amparada pelo movimento de mulheres, onde o meu instituto também está inserido. Esse movimento de mulheres está atento a isso e realmente sim, ficaram muito indignados com essa informação, essa invasão através do dispositivo informático, nos celulares, no notebook, né? De uma maneira assim asquerosa, de uma maneira mentirosa, de uma maneira revoltante, de uma maneira como se o nosso país fosse um país sem lei. Eu acho que a gente precisa ainda mais esclarecimentos
e que os responsáveis por essas fake news eles sejam rigorosamente punidos. E, no entanto, nós não temos assim o nome dessas pessoas que fazem parte desse grupo misógino, né? Esse grupo é formado por quanto ex-punidos pela Lei Maria da Penha, porque eu tenho certeza que no meio desse grupo, além dos que não gostam de mulheres, né? Que são misóginos, tem os que também foram atingidos pela lei, e eles estão querendo se vingar. Quer dizer, se vingar de quê? A lei cumpriu o seu papel de punir quem é agressor. Então, não tem que haver essa vingança, tem que se aceitar o que a lei determina, e a lei tem que ser cumprida. Por isso que é importante que a denúncia seja estimulada, embora a gente saiba que há uma dificuldade para denunciar, né? Principalmente devido aos impactos psicológicos causados à saúde da mulher. Eu acho que a preocupação já existe por parte do governo. A gente sabe que nas últimas eleições, né, houve o uso dessas fake news, né, do final do governo anterior para esse governo que a gente está, né, notícias falsas realmente chegavam a perturbar pessoas que não tinham um maior acesso a vários tipos de mídias, né? Então, eu acho que a imprensa e as mídias têm um grande papel no combate às fake news. E eu tenho a impressão, tenho impressão não, tenho certeza que em breve esse tipo de notícia vai ser facilmente detectada a sua origem, né? E que esse tipo de agressores eles serão punidos. E que essas fake news sejam tiradas. Tem aí um mecanismo, porque eu não sou dessa área aí, mas que imediatamente essas informações sejam retiradas do ar. Como é que a pessoa pega uma notícia, por exemplo, no meu caso, uma lei que é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo? Como é que uma empresa de divulgação abraça a causa para desconstruir a história da criação de uma lei? Então, tem que haver uma interferência do Estado nesse sentido, junto com as associações de imprensa, né? E que os patrocinadores sejam exemplarmente punidos e cobrados por esse tipo de ação nefasta. Eu entendo que houve uma grande repercussão sobre os conteúdos de ódio que foram disseminados contra mim. E hoje eu estou participando do Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos, a convite do governador do meu estado, né? Que, por ocasião da visita da ministra Cida Gonçalves, ofereceu minha inclusão do programa, e eu aceitei. Eu me recuso a ser intimidada. A minha história de vida e a minha luta são marcadas pela coragem, pela resiliência e muita persistência. Afinal, foram 19 anos e 6 meses de luta para o meu agressor ser preso. Os meus pais me disseram o seguinte: quando você estiver namorando com alguém, olhe 2 coisas importantes. A primeira é que se ele bebe, a segunda, se ele trata bem a mãe dele. Eu encontrei no meu agressor uma pessoa que não bebia, uma pessoa muito cativante, conversadora, angariava amigos com facilidade e nunca não fez nada que me desagradasse. Então, quando eu casei, que eu me deparei com isso, eu não entendi como é que eu tinha me enganado. Quer dizer, é porque ele fez o papel dele de agressor. Ele enganou, ele mostrou ser uma outra pessoa, né? E, na realidade, ele não era aquela pessoa que ele demonstrava ser. Eu estava, desde mais ou menos 2022, quando as fake news começaram a crescer mais, eu não estava saindo de casa porque eu tinha medo.
de alguém me ver na rua, me ver no shopping, e se insurgir contra mim, dizendo que eu fui presa pela a lei que tem o seu nome, mas eu fui presa injustamente. E eu tive duas experiências. Uma delas, eu estava numa agência bancária, e enquanto a minha amiga foi pegar o carro, entraram dois homens no banco. Eu estava do lado de dentro do banco. E um deles chegou para mim e disse: Você é Maria da Penha? Sou. Ele estirou a mão para mim e disse: Muito prazer. Eu sou um ex-agressor. Se ele quisesse fazer alguma coisa comigo ali, ele tinha feito. Ele podia ser pego, mas ele tinha feito. Eu olhei para ele, estirei a mão e disse: Meus parabéns, que você hoje é um ex-agressor. Foi a minha saída, foi essa. Mas que eu tive medo, eu tive. Eu posso me confiar em estar no espaço público, vamos dizer, numa praça ou num shopping, e que tem uma pessoa ali que se sentiu prejudicado pela lei, foi preso por causa da lei, saiu de casa porque a lei obrigou ele a sair de casa, ele pode fazer qualquer coisa comigo. Então, eu agradeço muito a situação que eu estou vivendo agora, que eu estou me sentindo protegida, eu não saio de casa. A gente quer que isso não aconteça mais, que as pessoas que alimentam esse tipo de cultura, elas, antes de fazerem o mal, elas sejam analisadas por quem patrocina isso. Tem que haver um trabalho de fiscalização, como existe em tudo. Por exemplo, uma pessoa declara o imposto de renda, se ela falsificou aquela história lá, quando chega na Receita Federal, não descobre? Descobre. Por que não? Tem que ter uma maneira de se descobrir se que aquele conteúdo que vai ser lançado na mídia, que esse conteúdo seja previamente analisado por quem de direito, para saber se o que está passando ali realmente é um fake news ou é uma história verdadeira.